Bom, pegue a visão, é o tema de hoje. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de um sábio, o mais sábio do mundo depois de Jesus, Salomão, filho de Davi, neto de Jessé. Ele diz em Provérbios 29:18: havendo profecia, não havendo profecia. Quer dizer que onde há profecia, onde há visão, o povo não se corrompe. E o que guarda a lei, esse é feliz. Diga: eu sou feliz, porque eu guardo a palavra em meu coração. Vamos orar a Deus. Temos agora 50 minutos para ouvir o Espírito falar. Oi, eu sinto a presença do Senhor. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, único e soberano Deus, a Tua palavra é como uma espada. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela é cortante como uma espada de dois gumes. Ela separa juntas medulas, carne do espírito. Ela é apta até para discernir os intentos do coração. E agora, Senhor, eu vou semear esta palavra. Ela vai cair na terra fértil do coração do Teu povo, no meu coração. Ela vai começar a germinar. O Senhor promete 30, 60 e 100 por um da semente. E recebemos isto com alegria. Recebemos com amor a Tua palavra. Submetemos-nos inteiramente a esta palavra. Esta palavra que é ímpar, é a excelência, é a Bíblia, a palavra das palavras, a palavra de excelência, a palavra viva. Por isso, Senhor, estamos aqui com humildade, submetidos e abertos, sinceramente necessitados de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, fala-nos para a Tua glória. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, noiva de Cristo, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que têm a imagem e a semelhança do Senhor, aqueles que têm um chamado santo, têm uma vocação santa, um chamado celestial, meus filhos em Cristo Jesus. Meus amados, a vida espiritual proposta por Jesus e pela palavra nunca poderá ser angustiante, nunca poderá ser um fardo pesado, nunca poderá ser um jugo. A vida espiritual não pode ser difícil ou insatisfatória. A vida espiritual tem que ser uma jornada de profunda satisfação com Deus. Os cultos têm que ser vividos de tal forma que eles sejam inspiradores, sejam motivadores, sejam cheios de vida, cheios de vitalidade. E o louvor, a comunhão, a mensagem, tem que ser fatos amados e desejados de todo o coração. E eu vou lhes dizer, sem medo de errar, que somente o Evangelho da Graça é que faz o cristianismo ser cristianismo, ser vida.
Jesus disse isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só a graça de Deus traz esta manifestação de abundância do cristianismo legítimo e verdadeiro. Então, a nossa igreja Cristo Vive, ela é cheia de vitalidade. Nós somos uma igreja corretamente bíblica. Somos uma igreja renovada, do apóstolo, os bispos, os pastores, a congregação, todos aqui procuramos viver dentro da visão de Deus. Então, eu venho insistindo com esse detalhe, porque é necessário ver a visão. Não é apenas ter a visão, ver a visão e avançar. Ter a visão e ver a visão vivendo dentro dos preceitos bíblicos relatados pelo Senhor através da palavra do Senhor. Então, vamos lembrar, o que é visão? Como entender a visão? O que a visão faz em nossas vidas? Que transformações ela gera na nossa vida pessoal? Ao lembrar então o que disse o sábio Salomão, diz que se não houver profecia, se não houver visão, se não houver revelação, o povo se corrompe. Então nós estamos diante de um fato extremamente importante, que é o altar passar à igreja a visão do Todo-Poderoso, a ciência de Deus, os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, para que a igreja viva nessa realidade. Porque a maioria das pessoas, a ideia que tem de vida espiritual e vida da igreja, desculpe com todo respeito e data vênia e mão sobre a Bíblia, fala a verdade e não minto, é que a maioria dos lugares que se chamam de igrejas são lugares altamente mercantilistas. Pedro chegou a dizer: cuidado, fazem comércio de vós. Que há dias uma senhora falou comigo pelo telefone, uma médica da igreja, e ela disse: olha, eu pedi muito a Deus que eu tivesse uma igreja onde não houvesse charlatanismo. E eu encontrei nesta igreja, Cristo Vive, essa realidade, uma igreja livre desse contexto venenoso que é o charlatanismo dentro da obra do Senhor, que é a pessoa usar a fraqueza da fé, né? A pessoa já está doente, está necessitada, está aflita, e vem um sistema mercantilista e diz: não, para você sair disso você tem que dar R$1.000, tem que dar a tua casa, tem que dar o teu carro. Isso é reprovado, isso é herético. Então, a visão de Deus precisa de ser entendida por cada um de nós. A visão de Deus nos mostrará para onde nós vamos, qual é o nosso futuro, que tipo de segurança nós temos. Porque uma pessoa que não tem visão, diz a palavra, se corrompe, ou seja, a sua mente é dominada por fortalezas. Você sabe que há pouca gente na obra de Deus feliz? Porque estão dominados por fortalezas, porque o que se prega não é motivador, não é ensino, não é palavra, não é legitimidade com Deus. Então, as pessoas são dominadas por fortalezas, por sofismas, por altivezes. Ah, porque eu tenho medo da bala, ah, porque eu tenho medo do diabo, ah, porque o inferno, e se Jesus voltar amanhã, eis que estou à porta e bato, se não abrires, eu vou procurar o vizinho, paga o preço, sacrifica. Amado, isto é uma mentalidade dominada por fortalezas, que obviamente quem é especialista nisso é a lei. A lei de Moisés tem sido usada pelo diabo para escravizar o povo de Deus. E Paulo chegou a dizer: olha, se vier um anjo, está tocando nos céus, hein? Se vier um anjo, ou um de nós, apóstolo, e prega o evangelho que vá além deste, da graça de Deus, Paulo diz: seja anátema. E Paulo disse: quem vive debaixo das obras da lei, vive debaixo de maldição, de anátema. Então nós precisamos de entender
que precisamos de ter essa visão, saber qual é a vontade de Deus, o que é que Deus quer para a minha vida, como é que se vive o Evangelho, qual é o padrão, por que eu dizimo, por que eu canto, por que eu louvo, qual é a minha missão nesta terra. Isto é absorver a visão de Deus. Eu não quero seguir o que uma televisão ensina ou passa através de uma novela. Eu não quero seguir o que a elite que governa este país, que escraviza as pessoas. Eu não quero seguir esse tipo de ensinamento. Eu quero seguir Deus. A visão de Deus é que dá certo. Você sabe que Paulo escreveu aos Coríntios, escreveu sobre isto. Em 2 Coríntios 10, ele diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Quer dizer que nós temos armas que não são carnais. Não é no grito, não é no jejum, a carne para nada aproveita, não é pagar o preço, não é sacrificar, não é ir ao monte, não é não dormir 4 dias, não comer uma semana. Ele diz, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E diz que estas armas, pastor, quais são as armas? A nossa fé e a nossa confissão. Aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que nós cremos, nós falamos. A fé é a certeza, a fé é a convicção. Então ele diz que estas armas da nossa milícia poderosa em Deus, elas destroem fortalezas, anulam sofismas e toda altivez. Agora veja, por favor, como é que o inimigo é sujo nesta área? Ele cria as fortalezas. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser curado, eu vou morrer, eu não vou passar, eu não vou conseguir. Isto é uma fortaleza. Isto é uma fortaleza. Pastor, é assim, é pimenta do reino. O reino está na Bíblia, pimenta não está. Isto é um sofisma, é uma meia verdade, porque tem uma palavra que está na Bíblia, outra não. Então eu vou usar pimenta do reino, porque diz reino, você entendeu? Reino. Isso é um sofisma, é uma meia verdade, não é verdade. E claro, as altivezes são aqueles pensamentos derrotistas, fracassados. Ele diz que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então o mundo espiritual das trevas, ele milita o dia inteiro contra o conhecimento de Deus. Olha, amado, raro é o ministério que junta quase 5.000 pessoas numa manhã para ouvirem. Aqui não se dá sal, não se dá óleo, aqui se dá a verdade. Você com sal e óleo continua sendo escravo, mas quando você conhece a verdade te liberta. Eu quero viver livre, eu não quero ser escravo. Já basta o tempo que eu vivi escravo quando eu era da Igreja Católica Romana. Que eu acreditava em infalibilidade papal, eu acreditava no rosário, eu acreditava nas festas, nas cerimônias, eu acreditava em tanta coisa que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Eu na Igreja Católica fui literalmente um escravo de mentiras, de idolatria, que não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, Deus as condena. Então, diz que a luta é contra o conhecimento de Deus. Quando alguém se propõe a trazer verdade libertadora e conhecimento, o mundo das trevas reage. Eu me recordo em 1986, quando nós começamos a trazer a revelação da graça, eu era sempre muito convidado para todos os congressos, convenções, em todo lugar, né? E de repente eu vim e disse, salvação é eterna, e a turma disse, opa, cuidado com esse homem. Fomos em amor predestinado. Não, isso é espiritismo. Eu vou dizer, graças a Deus que eu sou um osso duro de roer, e eu disse, eu não vou cair à esquerda, não vou cair à direita. Eu tenho um chamado, eu tenho uma visão, eu sei o que é verdade. E passaram-se tantos anos, amado. Estamos em 2018 e esta igreja continua incólume, intacta, virgem e pura. Preparada para um só esposo que é Cristo. Um só esposo. Então, fortalezas, sofismas, altivez lutam contra o conhecimento. Se não há conhecimento, se não há revelação, se não há visão, o povo se corrompe. E veja, qual é a solução? É levar todo o pensamento
cativo à obediência. Senhor, está na Bíblia, eu creio. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Eu não vou ficar com o que dizem. Eu vou ficar com a palavra. Isto é levar cativo todo o pensamento. Vem uma doença, alguém diz, mas o Google diz que 3 meses de vida. Não. Pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Tem uma crise financeira. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Me sinto frágil perante o comércio, perante a competição da vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amado, isto é lutar com pensamentos obedientes a Cristo. Está na Bíblia, eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso, eu lhe digo, amado. Se você consegue levar a sua mente cativa à obediência de Cristo, você vive vitoriosamente. Então, quantos cristãos vivem com medo, inseguros, não se sentem cumprindo o seu chamado? Um senhor me chamou no outro dia e disse: olha, eu admiro muito o senhor, eu vejo os seus cultos, eu pertenço a uma denominação, e deu o nome da denominação. Ele disse: olha, eu entro e saio na minha igreja e não sinto nada, não sinto espírito, não sinto alegria, não sinto nada, entro vazio e saio vazio. Eu disse: olha, irmão, vou lhe dar uma sugestão. Em vez de você ficar num lugar que entra vazio e sai vazio, fique na igreja Cristo Vive mesmo à distância. Interaja, seja um irmão em Cristo ligado ao nosso ministério, que se alimenta do altar, dos cultos ao vivo, toda essa gama de gravações que nós temos. É muito melhor do que você estar num lugar onde Deus não está. Então, Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na minha vida, eu não posso fugir deste propósito. Se eu fujo deste propósito, porque eu não estou vivendo dentro da visão de Deus. Efésios 2:10, que lindo. Somos feitura dele. Nossos pais fizeram o nosso corpo físico, Deus fez o espiritual. Por isso diz: somos feitura dele. Quer dizer que quem nos criou e fez foi ele. Criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Não. Você percebe a perfeição? As obras preparadas de antemão, ele nos criou para andarmos dentro delas. Então, viver a visão de Deus é viver dentro daquilo que Deus preparou para que andássemos nela, ou para que andemos nela. Então, se você algum dia sentiu que não está indo a lugar nenhum, você sentiu um vazio, um oco, uma insegurança, isso não pode ser parte da graça de Deus. Graça de Deus é novidade de vida. Então a falta de visão impede a vida de ter aquele que eu chamo de vida espiritual vibrante. Por isso que eu lhe disse há pouco, eu não me sinto com 65 anos. Porque eu vivo isto apaixonadamente, eu vivo vida espiritual, o louvor, a mensagem, a vida espiritual para mim é algo vibrante. É algo que impulsiona a minha vida. Porque uma pessoa que não tem visão de Deus, ela estagna. E você sabe, a pessoa depois se torna resistente ao progresso que todos deveriam de ter, disse o apóstolo São Paulo. Por isso é que Pedro disse em 2 de Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento. Crescei, quer dizer que é um processo. É um processo. Você sabe, às vezes você vê um vídeo no YouTube que diz assim: 1 milhão de views. Olha lá uma moça gritando: sobe, desce, 1 milhão, 60 milhões. Aí você tem uma mensagem que demora 8, 10 horas para se preparar, sei lá, 3 mil views. Então, eu sei da responsabilidade deste altar, amado. Eu sei do compromisso que nós temos de levar o povo a crescer na graça, no conhecimento do Senhor.
Um jovem pastor da nossa igreja, Gabriel, está conosco, João Gabriel. Posso dizer o que você me disse? Ele escreveu-me um WhatsApp e disse: apóstolo, com outras palavras, mas mais ou menos o texto seria: eu me sinto muito honrado por fazer parte desta igreja, cresci aí fui dedicado, aprendi a ter no Senhor esse paradigma, aprendi, tudo o que eu sou hoje é resultado do altar e dos ensinamentos. Hoje eu constituí família, a minha família é alicerçada sobre isso que o Senhor ensina. Isto é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É um crescimento antes de qualquer coisa. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Conhecimento. O diabo luta contra o conhecimento. O diabo não luta contra o jejum. Pastor, eu fico às vezes 7 dias por semana sem comer. Olha, com todo o carinho, deixa eu dizer uma coisa: você vai ter uma úlcera. Não tem estômago que aguente. Faça pelo menos a dieta da clara, né? Come só clara de ovo, alguma coisa com couves. Mas pelo amor de Deus, você acha que Deus se impressiona de você ficar 7 dias sem comer? Ou 4 noites, já vou para a 4ª noite sem dormir. Você vai ter um infarto, um AVC. A noite foi feita para dormir. É que tudo isso são coisas que lutam contra o conhecimento de Deus. O conhecimento é a revelação da palavra. Por isso é que ele diz: cresça. Então nós temos um chamado a crescer. Ouça. Cada culto nesta igreja tem que gerar mudança na sua vida. Se você entra aqui um dia, 2, 3 e nada aconteceu, meu amado, tem alguma coisa errada. Tem que mudar. Porque a graça de Deus provê isto. Então, sem esta visão, o entusiasmo, sem esta revelação, sem esta compreensão, o entusiasmo se transforma numa inércia. As pessoas ficam apáticas, né? O medo vai vencendo as pessoas. Passa já no WhatsApp: eu ouvi um tiro. Pô, não foi tiro, foi um escapamento do carro que soltou. Pá, já é tiro. Tudo é motivo de derrota, tudo é motivo de fracasso, porque a pessoa não está crescendo, ela não está motivada, não está encorajada. Ela vê até na sombra dela o demônio. Vai numa rua, o candeeiro, o poste está lá, ele olha para trás, vê a sombra e diz: sai demônio. Porque até a sombra vira demônio, porque não tem. Porque a luta do diabo é contra o conhecimento. Contra o conhecimento. Então, meus amados, desde 1986, nosso ministério foi plantado por uma visão da revelação da graça de Deus. Para nós, no novo pacto, na nova aliança, a visão de Deus é viver o quê? A palavra predestinada de sabedoria. Essa é a visão de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 1, 18 a 24, certamente a palavra da cruz é loucura. Por que é loucura? Porque é diferente de tudo. Para os que se perdem é loucura. Na cruz, mas era mais um mártir, tanta gente morre aí decapitada. É uma loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, a obra da cruz, o que Jesus fez na cruz é poder de Deus. Versículo número 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Louca a sabedoria do mundo? Louca a sabedoria do mundo. Como é que eu vou então seguir horóscopo, cartas, cartomante, tarô, búzios, se isso é uma loucura? Deus torna essas pessoas loucas. Agora veja, olha aqui o segredo, olha o que é ter a visão de Deus. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 22.
Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Está aqui a visão de Deus. Você quer viver verdadeiramente dentro da visão de Deus, dentro da vontade de Deus? Você tem que saber tudo a respeito de Cristo, do que o poder de Deus faz e a sabedoria de Deus para viver. Está aqui. Aqui está a visão do Todo-Poderoso. Na graça de Deus. Cristo, não três Cristos, né? Um Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. Não, um Deus. Cristo é Deus. Portanto, Ele é o soberano. Ele é Senhor. Tem que ter essa revelação, esta visão de quem é Cristo. Cristo não é o chefe lá de cima. Cristo não é mais um profeta. Cristo não é igual a Maomé ou igual a Buda. Cristo é rei, é Senhor, é absoluto, é o Criador, é o mediador. Ele é soberano, Ele é déspota. Ele faz com quem quer, como quer, quando quer. Ele é o cabeça da igreja. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. Então, primeira revelação da visão de Deus: quem é Jesus? Quem é o Cristo? Quem é o Messias? Quem é o Senhor? Amado, tantos anos andamos nós perdidos na igreja romana, cegos, adorando a padroeira, adorando Nossa Senhora de Fátima, adorando a Aparecida, adorando São Judas, né? Amado, isso, quem nos induziu a isso aí foi o inimigo, para que não víssemos a glória de Deus. Ele cegou o nosso entendimento. Olha, quando eu cheguei à obra de Deus, eu tinha escamas nos meus olhos, tinha cera nos ouvidos, eu tinha véus no meu coração. Em 1986, Deus arrancou as escamas, limpou os meus ouvidos, sabe? Eu vi os véus sendo arrancados de mim, do meu coração, para que eu compreendesse que não era mais Moisés, que não era mais Nossa Senhora, que não era mais santo nenhum, era Jesus. E depois, em segundo lugar, Jesus, e só Jesus Cristo salva. Só Ele. Só Ele. Então, com a palavra de graça, passamos a viver uma vida intensa. Com esta revelação do Cristo, do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Então, nós não andamos baseados na sabedoria do mundo, porque é loucura. Não, porque existem homens, mulheres e um terceiro gênero. Amado, isso é absoluta loucura. Aliás, eu não entendo porque que o governo quer se meter na vida sexual das pessoas. Até hoje eu não consegui entender por que esta guerra tão grande, tanta gente de autoridade no Brasil defendendo, porque isto, amado, ouça, isso é loucura. Nós temos que abrir os olhos para uma realidade. Então, Cristo, poder de Deus, é a sabedoria de Deus. 3 ingredientes que fazem parte da visão de Deus do novo pacto. Se eu não sei quem é Cristo, se eu não conheço o poder de Deus, se eu não vivo a minha vida como um homem, como um pai, marido, avô, empresário, pastor, enfim, o que cada um é na vida, se eu não for guiado pela sabedoria de Deus, eu vou cair na sabedoria louca do mundo. Nós preferimos ficar com a sabedoria de Deus, nós temos visão de Deus. Então, a palavra da graça despertou em mim uma intensa paixão por Deus, uma percepção. Eu não sei se você tem esta percepção da presença de Deus. Hoje eram 4 da manhã, saí da cama e me ajoelhei no meu escritório. Eu disse: Deus, Tu estás aqui comigo, Pai. Tu estás em mim. Esta percepção, sabe, o zelo. Você sabe que quando alguém tem olhos espirituais iluminados, ele tem um zelo por Deus. O culto é 9, chega 8:30.
Culto é 6, 15, 20 minutos antes, estou na igreja. É para louvar, é para cantar, é para um zelo, evangelização, o dízimo, oferta. Isso para mim não pode ser um fardo. Isso para mim é um zelo que eu tenho. Foi o pai que falou, foi o pai que disse. Como é que eu vou desdizer o que o pai diz? Como é que eu vou discutir com Deus se Deus diz uma coisa, eu vou dizer não, porque é a lei, porque não é da lei, porque não é obrigado. Amado, sabedoria de Deus diz assim, está na Bíblia, chama sabedoria de Deus. Nada de ficar brigando com Deus e discutindo com Deus. É sabedoria, está na Bíblia, eu fico com a Bíblia. Então, um despertamento que a graça de Deus fez na nossa vida, quizás um avivamento, porque o avivamento não é apenas você pular no púlpito e gritar e dançar, é o avivamento da palavra. Sabe quando você diz, está na Bíblia, eu creio, você é uma pessoa avivada. Você é uma pessoa avivada. Então passamos a ter um senso sobre a nossa missão. O que eu estou fazendo aqui nesta terra? Amado, se você não tiver este senso da sua missão, da sua vocação, você vai se dar mal. Porque a vida é muito severa. As pessoas se tratam com muita severidade, muita agressividade. Nós estamos hoje num país agressivo. Nossa sociedade se torna, é um espanto. Todo mundo achava, pô, o brasileiro, o Brasil é o melhor país, todo mundo é paz, é samba, é futebol, é não sei o quê. Pô, viramos um país de guerra. Em cada 3 velhos estão sozinhos, abandonados, nem família quer saber de nada, nem filha, morra, estamos esperando o velho morrer, porque ele tem um dinheiro na carteira de poupança. Cadê o amor? Cadê a solidariedade? Cadê a dor quando alguém morre de uma família? Qual é a dor que os outros sentem? Eu me recordo, mas 1 ano e pouco atrás, quando mamãe partiu, descansou, falei com uma senhora, disse, mas ela já era velha, estava dando trabalho. Eu disse, mas não era a sua mãe, era a minha, cara. Pensei que você ia se agarrar a mim chorando. Você está dizendo, ainda bem, porque já não dá mais despesa, ainda bem, porque já era velho. Puxa, cadê o amor, amado? Todos nós vamos chegar lá nessa idade de velho, e o que o homem semear, o homem vai colher. Falei com uma empresária, cheguei lá, minha mãe faleceu, pensando que a senhora ia se agarrar a mim, a minha esposa. Ela, olha, sabe o que eu fiz quando a minha mãe morreu? Eu fiz uma festa, chamei a galera toda e ficamos numa festa. Disse, puxa, é isso aí, é isso que está o mundo, agressividade, está todo mundo aí se batendo uns aos outros, agredindo, uma confusão violenta, né? Que salve a igreja, hein? É obra do Senhor. Então, passamos a ter um senso da nossa missão, e a graça está avançando. Em 1 de Pedro 5,12, assim, por meio de Silvano, para que vós outros só é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando novo, que esta é a genuína graça. Nela, na genuína graça, não é na graça, igreja da graça, e depois bota pimenta do reino, sal grosso e óleo. É genuína graça. Genuína graça não mistura, não mescla um pouco de lei, um pouco de graça. É graça. Você sabe, você está aqui, você não vai ouvir lei nenhuma nesta igreja. Aqui é graça pura, genuína. Nós não misturamos um pouquinho de fermento, porque aquela irmã adora um fermentinho, eu vou agradar a irmã dando um fermentinho para a igreja. Seria eu servo de Cristo se eu agradasse aos homens ou a Deus? Meu marido não volta mais à igreja porque o senhor todo dia fala de dízimo. Eu vou continuar falando, porque eu não estou falando do Miguel Anjo, estou falando do que o pai mandou falar. Fica firme na genuína graça. Portanto, tem que ficar firme, por quê? Porque a lei é terrível. A lei se mescla. A lei é um pouquinho de fermento. E às tantas a pessoa, em vez de dizer graça e paz, você é um abençoado, já diz Deus te abençoe. Quando você diz Deus te abençoe, pronto, a pessoa já decaiu da graça. Eu já lhe expliquei aqui. Onde eu abasteço, onde eu entro, no meu condomínio, eu ensino todo mundo a falar graça e paz. Mas quando eu não conheço a pessoa, eu primeiro jogo um pouco a rede. Deus te abençoe.
Aí ele falou: benção, sou bispo. Ok, você é um abençoado. Aí fui no posto de gasolina, chamei o rapaz: por favor, pode abastecer o meu carro? É um Focus, Ford Focus, né? Carrão. E eu disse: ah, pois não, quanto é que é? Tanto. Eu disse: Deus te abençoe. Ele disse: espera aí, já não estou entendendo. O senhor vem aqui um dia, diz graça e paz, agora diz Deus te abençoe. O que nós ficamos? Eu disse: meu irmão, é que eu pensei que estava pegando pela primeira vez. Você já me conhece. Claro, o senhor chega aqui e fala graça e paz, depois vem misturar na minha cabeça Deus te abençoe. Desculpa lá, meu irmão, graça e paz. Apanhei logo uma lição de moral. Genuína graça quer dizer o quê? Sem fermento. Sem fermento. Sem fermento é sem cuidado com o diabo. Eis que vejo terra. Zzz. Helicóptero. Dono do helicóptero. Amado, sem legalismo. Legalismo é maldição. Não serve. Não serve, você está perdendo tempo. O pacto é de melhores e superiores. Tem aparência de santidade, mas não tem força contra a carne. Então aquilo que eu creio, eu falo, eu confesso. Você sabe, nós nos agarramos à visão do próprio Senhor Deus. Como pode e deve ser neste ministério. Nós chegamos ao dia de hoje, nós nos movemos com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus. E vou lhe dizer uma coisa: você sabe que a recessão deste país começou forte há cerca de 6 anos atrás. Nós tínhamos o produto interno bruto do tempo do primeiro presidente 7% ao ano, depois foi caindo, foi 4,5% negativo, 13,5% negativo. Começou um fundo de poço tremendo. Vou lhe dizer uma coisa: para a honra, para o louvor e para a única glória que tem que ser dada, que é Jesus Cristo, nunca nos faltou nada. Olha, não despedi um funcionário na igreja, não tirei um programa do ar, nada. Ou eu creio ou não creio, amado. Ou eu creio ou não creio. Eu prefiro crer. Então, 1 Coríntios 1, 25 a 29 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Mas, ao contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Canaliza. Então, eu nunca desvaneci no fervor, no entusiasmo, nas verdades, nos fundamentos. E aquilo que me moveu a mim é porque eu copiei o pioneiro da graça, o apóstolo São Paulo. O que moveu Paulo me move a mim. 1 Coríntios 11, 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nosso ministério não imita Pedro. Nosso ministério não imita Tiago, João, Marcos, Tomé. Nosso ministério imita Paulo. Foi ele que recebeu a revelação da graça de Deus. Todos os ensinos nos fazem crescer, viver experiências de grande valor, para nós passarmos às nossas gerações seguintes, amados, nossos filhos, nossos netos. Aqui tem criancinhas pequenininhas no berçário, estão sendo ensinadas a temer a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus. Você tinha que ver o que eu vi no retiro espiritual dos jovens, emocionante. O poder de Deus no meio da juventude, pessoas caindo pelo poder de Deus, 20, 30 de uma vez. Você vê
jovens que já têm firmeza com a revelação da graça de Deus. Então, jovens da Igreja Cristo Vivo já têm consistência espiritual. Nós aqui não fazemos esforços artificiais, não temos listas. Olha, você pode fazer, você não pode fazer. Não. Nós nos recusamos a aceitar também neste ministério os temas que o mundo moderno distorce, por causa da sabedoria de Deus e por sabermos que a sabedoria do mundo é loucura. Neste ministério nós somos defensores de vida, defensores de família, nós somos contra o aborto, contra a droga, contra a ideologia de gênero, contra a justiça, a falta de justiça racial. Nós defendemos que não é a questão de cor que faz as pessoas diferentes, amado. Nós cremos num Senhor, numa fé, num batismo. Efésios 4:4-6 diz: há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Veja, estou lhe mostrando a visão de Deus para a sua vida. Então todos urgentemente precisam de agarrar esta visão direta de Deus. Temos que ser motores, temos que ser agitadores, temos que conquistar novas fronteiras, temos que agarrar com discernimento a visão, comunicar o nosso testemunho sobre a essência do cristianismo, que é a genuína. Genuína quer dizer que não tem mistura. Genuína, é pura. Só graça, não tem nada misturado. Isto é a defesa do meu legado apostólico e profético. Então, 1 de Samuel 3, 10 e 11, vamos voltar lá em Samuel, já nos ocupou outros cultos. Veio o Senhor, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que o ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Então, quem era Samuel? Samuel era um jovem, filho de Ana. Ana pediu a Deus que lhe desse a possibilidade da maternidade. Ele disse: se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo, eu vou dedicá-lo ao templo. Nasceu Samuel e Ana entregou nas mãos de Eli, o profeta. Agora veja o que se passava naquele tempo. Capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ana cumpriu o voto, entregou o filho para ser cuidado por um profeta. E diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Era rara a palavra e as visões não eram frequentes. Então você percebe que as coisas não iam bem para Israel. Palavra rara, muito rara. A palavra era muito rara, quer dizer, raríssimas vezes era Deus a falar. Diz que não havia mais visões, era muito raro, muito. Olha, veja que Samuel está dentro de um templo com um profeta e diz que ali era muito rara a palavra de Deus, não havia quase nenhuma visão. E parece-me a mim que nós podemos imaginar que as coisas hoje não são tão diferentes. Onde está a profundidade da palavra? Fora da graça existe? Não. Por isso é que existem milhões e milhões de pessoas desviadas no Brasil, desviadas das igrejas. Porque a palavra é muito rara. Olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. Se você tem aqui 4, 5, 6 meses, um ano comigo, você já ouviu coisas deste altar, minha e dos bispos, que você não ouve em 6 anos de seminário de alguns lugares que eu conheço. Não ouves. Estou-te a garantir que não ouves. Então, diz que era muito raro. A palavra de hoje também é muito rara. As visões não eram frequentes. E hoje em dia as visões, só aquelas da lei. Eis que eu vi as almas dos crentes no inferno gritando. Amado, isto é mentira.
Porque a Bíblia diz que o inferno é para o diabo e os anjos dele, os demônios. Para nós está guardada a justiça de Deus para a eternidade no seio de Abraão e depois diante do altar. Como é que eu posso ter tido uma visão? Eu fui ao inferno e eu encontrei lá muitos crentes gritando: paciência! Isso é paulada na minha cabeça, meu amado. Você acha que Deus deixaria uma ovelhinha dele se perder e ir para o inferno? Sim, mas aquela irmã que fez isso, aquele irmão que fez aquilo, deixa. Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita, mas Deus não tira a bondade da pessoa, nem a misericórdia. Então nós aprendemos neste ministério a não nos acusarmos e não nos julgarmos. Aqui ninguém é Satanás para acusar ninguém. Não, porque aquela irmã, não acuse ninguém, porque aqui ninguém é Satanás. Aqui são eleitos e ovelhas do Senhor. Então, muitos cristãos estão limitados, focam mais no negativo que no positivo, não têm o senso do propósito da sua missão. Mas veja o que disse Samuel, em 1 Samuel 3:10. E este respondeu, veio a palavra e disse: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Sabe o que Samuel estava dizendo? Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade, eu quero saber qual é a tua visão, eu sou teu servo, eis-me aqui. Porque, amados, Deus tem plano para as nossas vidas, esteja seguro disso. Há algo eterno que está além da tua existência. Agora você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que se agarrar, você tem que receber a direção a cada culto. Deus não está em silêncio neste ministério. Deus só fala àqueles que o ouvem. Veja que a palavra era muito rara, mas não foi para Samuel. Porque, amado, Deus estava ali no templo, era só compreender e entender a voz dele. Deus falou a Samuel porque Samuel queria ouvi-lo. Porque ele poderia ter dito: Samuel, Samuel, Eli, você me chamou? Não, tá, então eu vou tomar um calmante e vou dormir. Segunda vez: Samuel, Samuel, Eli, você que está me chamando? Não, filho. Terceira vez: Samuel, Samuel, Eli, você que está me chamando? Não. Olha, Eli deve dizer: então vamos fazer uma coisa, meu filho, você não veio aqui me incomodar? Quando você ouvir outra vez essa voz, você fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. Você sabe, eu tenho agora 3 ou 4 minutos para lhe dizer o seguinte: Deus falou a Samuel porque Samuel queria ouvi-lo. Se você sempre que chegar a este lugar, você quiser ouvir Deus, Deus vai te falar. Por favor, se a sua atitude for esta: Senhor, eis-me aqui, fala-me, Deus vai te falar. Fala no louvor, fala no ofertório, fala nos abraços, fala na palavra, fala na ceia, Deus fala, mas você tem que querer ouvi-lo, porque o que você ouve neste altar não é voz humana, é a voz do Espírito Santo. Então é quando se ouve a voz de Deus que existe uma forte visão e uma direção para a vida. Senhor, fala-me. Esta é a nossa atitude. Às vezes, olha, lá chegou o momento do dízimo, meu Deus. E o Senhor está falando: olha, você tem negócios que dependem da tua fidelidade. Vou no banheiro, chegou a hora do ofertório, não quero participar, não volto aqui, só entro depois do louvor. Amado, Senhor, fala. Porque se tu falares, eu quero ouvir, eu ouço. Amados, essa tem que ser a nossa disposição. Tem gente que ouve ainda num ouvido e sai no outro. Não quer ouvir Deus. Quantas vezes eu falei aqui sobre família, um ano inteiro sobre como é que o marido tem que tratar a esposa, como é que a esposa tem que ser submissa ao marido, como é que os filhos devem se portar, como é que é a relação conjugal, expliquei tudo durante o ano. Teve gente que não ouviu bolufas. Continua maltratando o marido, continua maltratando a esposa, continua maltratando os filhos, continua julgando, acusando, não entendeu nada. E ainda diz:
Aqui não tem Espírito Santo. Tem, amado. E se você estiver disposto, Senhor, fala-me hoje sobre família, sobre finanças, sobre empreendimentos, sobre a minha vida, porque o que está sendo falado aqui é a sabedoria divina, amado, é a palavra predestinada de sabedoria. Então, quando se ouve a voz de Deus, se tem a visão, se tem a direção, qualquer verdade começa com uma visão, e é preciso seguir esta visão. Senhor, fala-me. Deus só fala a quem quer ouvi-lo. Visão é ter instrução, é ter direção de vida, porque sem visão de Deus, a vida passa a ser um jogo de ganha e perde. Sem visão, o ministério não é um chamado, é uma profissão. Então, agarrar a visão não é apenas ter um conceito novo, é viver o que Deus diz. 2 Coríntios 11, 24 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui fustigado com vara, apedrejado, naufrágio 3 vezes, noite e dia passei na voragem do mar. Jornadas, perigos, rios, salteadores, patrícios, perigos entre os gentios, na cidade, no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes fome, sede, jejuns, muitas vezes frio, nudez. Além destas coisas, eu ainda tenho uma preocupação com todas as igrejas. Como é que o indivíduo, como Paulo, que era do Sinédrio, ele era um advogado do mais alto nível do judiciário, então seria do Supremo Tribunal, um homem com opções, um indivíduo com cidadania romana. Como é que ele se submete a isso aí? Você viu a listagem aqui? As coisas que Paulo passou, porque ele tinha a visão de Deus. 2 Timóteo 1, 11 e 12 diz assim: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei quem tenho crido, eu tenho visão, que apesar dos açoites, dos problemas, do naufrágio, dos falsos irmãos, eu estou cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Então ele poderia ter outras opções. Eu poderia, você poderia. Mas eu não quis ter outras opções. A minha opção foi servir ao meu Deus. A minha opção é a minha vida totalmente entregue para o resgate de outras vidas. Sabe, Paulo poderia dizer: mas sou advogado, não vamos submeter agora entre falsos irmãos, nego querendo dar chicotada, apedrejado, não. Mas ele queimou as pontes. Ele sabia que não tinha retorno. Eu não tenho plano B, C, D, F. Eu só tenho um plano, que é o plano de Deus na minha vida. Diz que eu fui designado, eu sei em quem... Então, Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Ou seja, eu tenho visão de Deus. Então, Paulo tinha convicção do seu chamado, tinha visão de Deus. Ele trabalhou, batalhou, ele combateu, ele era comprometido, ele agarrou a visão. Ele tinha uma vida sobrenatural intensa, com compromisso. Amado, nós servimos ao Criador, ao Soberano. Nós temos que fazer diferença na nossa sociedade. Não é só estar aqui, é aqui e servir lá fora. Porque a falta de visão faz as pessoas se sentirem doentes, sem crescimento, apáticas, vivem do passado, não têm certeza do amanhã. Sem visão não há prosperidade, sem visão não há avanço, sem visão não há decisões corretas, sem visão as pessoas questionam a Deus. Então precisamos ser visionários. E sempre com esta atitude: Senhor, fala-me, porque o teu servo ouve. Samuel! Fala, Senhor, eu quero ouvir. Eu não quero fingir que te ouço. Eu não quero culpar o próximo dos problemas. Eu quero ter a tua visão. Fala-me, porque eu quero te ouvir. O teu servo ouve. Que maravilha. Fala, que o teu servo ouve. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito,
Muito obrigado, Deus, pela sabedoria predestinada. Muito obrigado, Deus, porque os olhos iluminados do nosso coração conseguem enxergar além da visão física, da acuidade visual. Nós não andamos exatamente pelo que vemos, nós andamos por fé. Estamos aqui porque fomos escolhidos, eleitos. Não temos alternativa nem escolha, fomos escolhidos. Estávamos mortos, tu nos deste vida. Não buscávamos, tu nos buscaste. Nos acolheste, nos amaste, nos lavaste, nos regeneraste. Tornaste-te o nosso pastor. Tu nos apacentas em pastos verdejantes, em águas tranquilas e de descanso. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. E é verdade, Senhor, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, Tu estás conosco. Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos nossos adversários, unge minha cabeça com óleo, Teu cálice transborda. E a misericórdia certamente nos seguirá todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém, amém e amém. Louva o Senhor. Glória a Deus. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Ceia do Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão
quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Existe um rio que emana do Senhor. Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. Ó, vinde as águas, a sede saciar. Ó, vinde a fonte que nunca vai secar. Existe um rio, Existe um rio que emana do Senhor. emana do Senhor. Há uma fonte Há uma fonte que limpa o pecador. Ah, vinde as águas, a sede saciar. Ah, vinde a fonte, nunca vai secar, que nunca vai, que nunca vai secar. Que momento precioso. Que momento ímpar. A presença real de Jesus. Este é o único sinal visível, tangível do novo pacto. O chamado da visão de Deus é: o justo viverá por fé. Mas quando Paulo foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu, e ele teve uma experiência única, Deus lhe revelou o pacto da graça de Deus. Deus lhe revelou a palavra para os gentios, as 14 epístolas. E ele lhe deu instruções. Ele disse: as instruções que eu recebi do Senhor, eu vos passo. E lá estava a ceia do Senhor. Significa que quando eu pego este pão, eu tenho que ter a fé suficiente para pensar que pelas chagas de Cristo, porque aqui está o corpo de Cristo, e eu tenho que me lembrar dos benefícios deste sacrifício. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a maldição, a dor, a enfermidade, a doença, o castigo. Ele disse: por suas chagas fomos sarados. Você crê nisto? Você tem que crer. Quando você comer este pão, se você tiver a fé e a convicção da obra do corpo de Cristo, o seu corpo se tornará saudável.
Jesus tomou o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. Cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você que está em casa, enquanto nós distribuímos os elementos, pega um pedaço de pão que eu vou abençoá-lo, um cálice pequeno de vinho, e ceie conosco. Esse é o momento de comunhão da igreja. Você pode estar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ou em qualquer parte deste mundo. Você pode estar até num país onde é proibido se falar da Bíblia e de Jesus. Mas saiba que Deus tem um plano para a sua vida. E você vai ser uma luz a brilhar nesse país. Não tenha medo que ninguém te tocará. Você está dentro dos planos, dos propósitos de Deus. 30 segundos, pega um pedacinho de pão, sente-se conosco à mesa agora. É hora de cearmos. O Senhor Jesus, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou e disse: este é o meu corpo. Sempre que você comer deste pão ou beber deste vinho, estará lembrando que Ele vive. Comamos todos. O milagre da fé se manifestará agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Comamos todos, Pai. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse: este é o cálice no meu sangue, é o cálice da nova aliança. Você sabe que aqui há um mistério, mistério da fé, porque nós não acreditamos na transubstanciação química dos elementos. Nós não acreditamos que pão vira carne, vinho vira sangue. Mas a nossa fé nos fez acreditar que aquele pão era o corpo de Cristo e que este vinho que aqui está é o sangue de Jesus Cristo. É da nova aliança. Significa que nós não temos mais parte com a velha aliança, com Moisés, com sacrifícios, com o cálice das ervas amargas, com as cinzas das novilhas, com o sangue e a gordura de animais. Nada disto mais. Cristo se fez tudo isto, se fazendo maldição em nosso lugar, para que fôssemos livres e a bênção de Abraão chegasse à nossa vida. Por isso eu abençoo o cálice e eu declaro: bebamos todos até que Ele volte. Este é o cálice de Cristo, é o sangue de Jesus, é a nova aliança, em nome do Senhor. E a igreja diga amém. Bebamos todos até que Ele volte.
trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Se você já entregou o cálice, pode ficar de pé. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Aleluia! És tudo para mim, Tudo. e eu te adorarei. Jesus, 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 maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, diga Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A igreja está mobilizada para viver o mês de março, um mês extraordinário, um mês vitorioso, um mês por cabeça, um mês de conquistas, um mês de surpresas sobrenaturais. Creia, creia, creia e creia. Tome posse. É o mês, o melhor. Aleluia. Chacante corrababasa. Rike pepere sekere mandarako. Rima mantere beseko royamanara bashe. Rili mindekova steba serianda mama. Ruka papa para seperembevo romanteberias. Rite kamashako marabasso. Rili mandebe stereo ramana mashe. Rike teke mantoro soko koryamana mashe. Ripe para socorro mante coria la mantere abara seca rababaro baraba. Aleluia. Aleluia. Grande é Deus o Senhor. Ele é grandioso, Ele é soberano. Rica para seca na mão. A Ele a glória, a honra e o louvor. Muito obrigado por você amar esta igreja. Obrigado por você seguir esta visão da graça. Obrigado por você amar o apostolado. E oro por nós. 39 anos de ministério. Temos uma longa carreira juntos. Para a glória do Senhor, a bispa vai dar a bênção apostólica e profética. Mantenha suas mãos para o alto. Obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós dependemos 100% de Ti, Senhor.
Senhor amado, dá ordens aos teus anjos que leve o teu povo agora, Senhor. Que nos proteja todos os dias das nossas vidas, nas nossas caminhadas, Pai. Porque nós, Senhor, estamos apegados a esta visão, Senhor. Tu és, Senhor, a bênção da nossa vida. Saia daqui na certeza que nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal poderá ser contra a sua vida. Sobre a tua vida não há encantamento, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Saia daqui para tomar posse de grandes coisas nesse mês de março. Graça e paz. Aleluia.